de uma questão um pouco mais... Um toque na ferida aí, vai. Pra cá. Se déficit calórico é o que faz emagrecer, então a teoria de ficar sem comer, sem ficar sem comer, eu esqueci da vírgula, armazena gordura, cai por terra. Bom, na verdade, não cai por terra, tá? Ficar sem comer armazena gordura? Sim. Mas e o déficit calórico? É controverso? Mais ou menos. O caso é outro, tá? Então vamos lá. Se déficit calórico faz emagrecer, por que eu não posso ficar sem comer? Por que eu vou armazenar gordura? Eu fico sem comer por horas e aí eu não armazeno gordura, faço déficit calórico e emagreço. Teoria, ótimo. Perfeito. Ok. Se for... Por que você botou a mão na frente da live? Era pra ver se eu ia chegando. Se for nesse pensamento, que a maioria dos nutricionistas trabalham só em cima disso, até a Cassiane tá aqui, ela mostrou uma coisa bem clichê esses dias, tipo, é a regra de todos os nutricionistas, né? A regra nossa, para vocês entenderem, é a pirâmide alimentar. Dentro da pirâmide alimentar, você come lá, a base da pirâmide é os carboidratos, depois em cima você vai dividir entre proteína e gorduras boas, depois, aliás, vegetais e um pouco de proteína, depois gorduras boas e proteína, acho que é uma coisa assim. E lá em cima, assim, o pontinho é quando você pode comer um doce, uma sobremesa. Aí você trabalha em cima desse contexto, bastante carboidrato, bastante verdura, legume e frutas, um pouco de proteína e um pouco de gordura boa, aliás, é menos proteína que gordura boa, e um pouquinho de bobeira. Em cima disso, a escala que a gente tem que montar, porque eles tentam robotizar a gente, é o seguinte: café da manhã, almoço e jantar é a regra de ter mais calorias do que as outras refeições. Café da manhã, almoço e jantar tem que ter mais calorias. Os lanches, meio da manhã, meio da tarde, meio da noite, ou ceia, no caso depende de como que é a vida da pessoa, esses são calorias bem baixas. A regra que eles passam pra gente é essa. Se eu for, em cima dessa regra, fazer o déficit calórico, aplicar a mesma coisa que todo mundo aplica, ficar sem comer emagrece tanto quanto fazer isso, na teoria. Saindo da teoria, por que não emagrece ficar sem comer por várias horas se déficit calórico funciona? Porque é o seguinte, sempre que você trata a dieta de qualquer jeito, eu deixo de comer a maioria do tempo do dia e como só quando eu tiver fome, sempre que você fizer isso, você vai instalar em você um aplicativo que se chama compulsão alimentar. E ele sempre vai te avisar na hora que você está com fome. Só que esse aplicativo, além de te avisar na hora que você está com fome, ele não mede. Ele falta um pouco de programação nele. Ele não mede quanto você tem que comer. Ele simplesmente te traz uma notificação para o seu cérebro que você tem que comer e que você tem que comer bastante. Por quê? Já que você passou várias horas sem comer, agora que é a hora que você vai comer, tem que valer a pena. Ah, Danilo, mas teve Nutri que eu fui, ou eu vi Nutri falando que come só quando der fome. É doido. É doido. Não funciona. Não funciona. Se você comer só quando tiver fome, você pode até ter alguma saúde aí, mas não vai ser bom. É a mesma teoria de gordura de porco faz bem e óleo de soja não. Todas essas gorduras fazem mal. Todas. Compra uma panela antiaderente. Essa é a dica. É não usar nenhuma gordura em preparo. Você não tem que usar bacon, você não tem que usar gordura de porco, você não tem que usar nada. Essas teorias são teorias que não se aplicam. Eles tentam, mas a maior coisa que eu fico brigando aqui, batendo em cima dos nutricionistas, do que eles não fazem, é dieta. Eu posso lançar aqui um desafio de vocês acharem, vamos pôr aí, sem ser na internet aberta, porque tem muito atleta que virou nutricionista, mas na cidade de vocês, igual Ribeirão Preto que eu quero que você em Ribeirão Preto, que aqui tem bastante nutricionista, você encontre 10 que faça dieta. 10 nutricionistas que façam dieta mesmo aqui dentro.
certinho, regrado, sabe o que é passar por uma dieta. Eu quero 10, você não encontra. Eu aposto que eu lanço o desafio, eu dou minha consultoria grátis para quem achar 10. Me falar 10 nomes, me mostrar 10 Instagram de nutricionistas que seguem dieta ao pé da letra. Eles não sabem o que é passar por isso e passam só a teoria. Se eles forem nessas teorias de livro de alguns doutores, porque na era paleolítica a gente caçava, aí a gente comia o animal, a carne do animal, e depois passava 3 dias sem comer, comia de novo, e a pessoa não era gorda, então você come na hora que você quiser, porque isso mostrou já, e essa é a minha maior prova definitiva. Se essa é a sua prova, eu digo o seguinte: por que hoje ninguém caça a sua comida? Caça comida. Se você acredita que na era passada, quando a pessoa caçava o bicho, matava o bicho, comia na hora que queria, passava dias, matava outro bicho, comia e era atlético, caça a sua comida. Pega um arco e flecha e sai atrás, pega um pedaço de pedra e vai matar um boi. Porque na época eles usavam isso. Vai correr atrás do javali, igual eles corriam na época. Então assim, o corpo era diferente, a situação era diferente, a era era diferente, não existia nada ultraprocessado. E hoje o que a gente faz? A gente sai de casa, vai no supermercado e compra uma carne que está dentro de um pacotinho a vácuo. De um boi que foi criado sob as rédeas de uma fazenda que só mexe com cria, engorda e mata, cria, engorda, e fica nisso. É boi criado em cativeiro. Eu tô falando de gente correr atrás de javali, entendeu? Então assim, se você for no pé da letra de tudo que é trazido como teoria pra gente, nunca vai funcionar. Essa questão, o déficit calórico emagrece? Sim, emagrece. De qualquer forma, é só deixar de comer? Não, você tem que comer a coisa certa. Se você programar 6 refeições no seu dia, fizer as 6 refeições no seu dia e manter o déficit calórico dentro delas, e aí vem a chave do negócio, o start. Porque vocês veem que eu passo muita informação, mas essa informação é impossível de passar. Cada pessoa precisa de uma coisa e de uma quantidade. Se isso tiver adequado, cada refeição para cada horário daquela pessoa, adequado para ela levar aquilo com longevidade, com muito tempo fazendo a mesma coisa, e isso tiver déficit calórico dentro, tiver programado a recuperação da pessoa dentro disso, tiver tudo arquitetado exatamente para o que a pessoa precisa, com déficit calórico e com programação entre as refeições, funciona. Agora, não se programe e tente fazer déficit calórico comendo o que você quer porque você deixou de comer em alguns momentos. O que acontece? Toda vez que você for comer, a compulsão alimentar está lá. Você vai comer mais do que precisava. Aí você come mais do que precisava e, cara, é muito fácil você bater 1000 calorias numa refeição. Você quer ver quanto é fácil? Faz dieta comigo, eu te libero para você comer 1000 calorias semanais. Você vai ver que 1000 calorias não é nada. Você não consegue comer quase nada com 1000 calorias. E aí você vai fazer isso durante a semana, você não atinge déficit calórico. Porque durante a semana você vai comer na hora que você quer, o que você quer, o que der na telha. Porque o nutricionista só passou assim, come uma fruta. Come um pratinho com arroz, feijão e uma salada e uma carne. Quanto de porcentagem de gordura tem a corte de carne que você está usando? Quanto pesa a carne que você pôs no prato? Quanto pesa a quantidade de arroz que você pôs no prato? Quanto pesa os legumes e salada que você pôs no prato? Nossa, Danilo, mas eu tenho que pesar legumes e saladas? Nem para todo mundo eu passo isso. Por quê? Tem gente que está engatinhando. Quem está engatinhando, eu passo uma porção. Mas eu vou passar uma porção, assim, um prato de sobremesa com saladas cruas e legumes cozidos, sortidos. Aí a pessoa vai ter uma medida, um prato de sobremesa. Eu sei quanto ela está comendo. Por quê? Eu vou dar um exemplo do meu pai. Quando ele morava com a gente, toda vez que ele queria emagrecer, ele cortava tudo. Ele parava de comer tudo.
Aí no tudo, a Cassiane, ó, como assim? Eu sou assim, não pode ser assim, não pode, não dá certo. Então meu pai cortava tudo. O que ele comia? Ele comia alface. Ele jantava só alface e almoçava só alface. No meio do dia, ele comia algumas coisas. Ele sempre cortava e restringia tudo. Ele comia uma bacia maior. Ainda bem que eu tô na minha cozinha. Ele comia uma bacia que era maior que essa aqui com alface. Ele comia mais que isso. Aí, o que acontecia? Ele comia uma bacia desse tamanho, cheia de alface. Passava 3 horas, o estômago dele, que dilatou para poder, e fez um processo enorme para poder extrair algo desse monte de fibra que ele jogou, que isso aqui é um amontoado de fibra. Para extrair esse amontoado de fibra que ele foi comendo, mastigando, 10 minutos para comer uma bacia de alface, e o estômago dele vai dilatando. Depois que dilatou e o alface passa para o intestino, o estômago continua dilatado. Por quê? Água e fibra, muita água e fibra. É pesado. Não se digere fibra. Então fica ali, até passar. Quando passa, esse estômago sente o quê? Fome, porque ele está dilatado. Para vocês entenderem como que o seu corpo sinaliza fome, imagine que esse estômago, imagine isso aqui uma bexiga, imagine que essa bexiga é um estômago, tá? Nessa bexiga, pelo lado de dentro, começa a secretar, minar. Imagine que é uma bexiga, mas ela tem invasão igual toalha, e começa a se molhar de fora para dentro, essa toalha, com hormônios que se chamam grelina e leptina. Então, quando a parede desse estômago ela se expande, você produz mais grelina e leptina. A grelina te dá fome, a leptina te tira fome. Geralmente, o que acontece? Você expande e aqui na hora que esvaziou, começa a jogar grelina. Te mostra fome. Aí você vai e faz o quê? Enche isso de novo. Aí quando você consegue encher ele, preencher essas lacunas, o seu estômago para de produzir jogando o quê? Leptina. Aí vai demorar, e ele ainda tá aqui, ó, grandão. Vai demorar um tempo para o alimento sair para o intestino. E o estômago aqui. Aí o que vai acontecer? Ele vai produzir grelina. Aí 4, 5 horas depois que esvaziou e tá produzindo grelina, uma super fome de novo. E aí você vai lá igual eu. Meu pai jantava mais uma bacia de alface. Gente, meu pai criou uma compulsão alimentar tão grande que ele não conseguia segurar essa dieta. Ele não conseguia se segurar comendo isso. E o que levou ele é a bulimia. Isso levou ele à bulimia. O meu pai se tornou um cara bulêmico. Porque ele comia muito. E ele não forçava para tentar emagrecer, mas ele comia a ponto de passar mal, com um exagero. E quando ele começava a passar mal, ele forçava o vômito. E aí ele jogava tudo fora e ele já voltava com o estômago vazio direto para a cozinha comendo mais. Eu não sei se vocês já viram isso, mas é bizarro. É bizarro. E ele passou por isso. Então assim... Nem se você encher uma bacia de salada e comer só isso, tá certo. Tá? Até isso tem que pesar, Danilo? Tem. Por quê? Porque tem uma medida de volume, de quantidade que você tá levando para esse estômago. Para esse estômago esvaziar em X tempo. Para você poder colocar mais comida nele no próximo tempo esperado. E ele esvaziar de novo. E você colocar de novo. Então uma jogada entre volume e quantidade calórica. E é por isso que a maioria dos meus pacientes... voltam reclamando assim, nossa, tá difícil comer tanto. Por quê? A jogada de quantidade, volume, do tamanho da refeição, com a quantidade de caloria que há dentro dessa refeição. Tem que ter essa mistura. E aí você faz pausas, 3 em 3 horas, 2 em 2 horas. Nem que seja 4 horas de diferença, mas tem que haver uma pausa programada para você ter noção do volume que você vai dar para a pessoa. Igual o jejum intermitente.
no meu modelo de jejum intermitente, a última refeição é a mais calórica. Mas eu nunca deixo ela muito enorme, a não ser que seja para dar uma lição na pessoa, igual eu fiz com a Ju. A Ju, você lembra, né? Nossa. A Ju, ela chegava na casa, ela falava, chegou em mim e falou que tava passando muita fome à noite e querendo atacar a geladeira e por vezes atacava. E porque à noite ela sentia uma fome muito grande, maior. E aí eu passei 2 frutas à noite com iogurte com um pouco de aveia para ela comer tudo picado numa bacinha. E quando ela fez a bacia, virou uma baciona, porque é um iogurte, mais 2 frutas picadas, mais uma quantidade de aveia que eu tinha colocado, ficou pesado para o estômago dela digerir. Mas a caloria ainda era baixa, porque as frutas que eu usei, a quantidade de aveia que eu usei, o iogurte exato que eu usei, então tinha um controle, mas eu coloquei aquilo porque ela conseguia fazer uma digestão durante a noite, que era bastante fibra que ela estava usando. Tanto fibra da fruta, quanto fibra da aveia, quanto os benefícios do prebiótico do iogurte natural. Então era uma mescla de algo que ia fazer bem e o volume eu aumentei porque eu quis aumentar. Isso é um modelo que eu levo de jejum intermitente. A última refeição, ela tem que passar muito tempo da sua madrugada sendo digerida. Se você perceber, começar a reparar, toda vez que você come algo à noite, a última refeição sua é, sei lá, um lanche, uma pizza, algo assim, você amanhece com uma fome enorme. Mesmo se você vá no rodízio e se estufe muito. Toda vez que você fizer isso, você amanhece no outro dia com uma fome voraz. Não sei se alguém aí já testou isso, mas é assim. Então, não dá certo fazer déficit calórico cortando comida, cortando horas. Fica sem comer e eu não vou acumular gordura. Você vai acumular gordura. Você vai acumular gordura porque você vai comer com compulsão alimentar nos momentos que você comer, vai passar do limite calórico, você nunca vai bater as calorias que você imaginava que pudesse bater e você, na maioria das vezes, vai procurar calorias vazias de alimentos ruins, vai procurar lanche, doces, pizza, etc. É igual no frio, que a sua taxa metabólica aumenta e você busca sempre por doce. Porque o seu corpo entende de onde vem e como é o padrão do macronutriente que ele quer, que ele precisa. Então, quando o seu corpo quer mais caloria, a primeira coisa que ele busca é gordura e carboidrato. E geralmente isso está onde? Nos doces. Então é sinalização. Tem outra coisa também que é um pouco mais avançada, que eu tinha até falado em algum outro vídeo, eu ainda não postei o pedaço, mas... gente, se quiser perguntar, pode ir perguntando, viu? Pode ir, igual a Cassiane comentou, comenta mesmo, pergunta pra gente continuar conversando. Então, tem mais uma coisa que influencia nisso, que eu já tinha comentado, mas ele tem um pitaco aí dentro desse assunto. Que é o quê? Toda vez que você come, o seu corpo, para fazer a digestão daquilo, ele precisa gastar caloria. Entenderam? Por quê? Porque para você digerir algo, o seu corpo tem que liberar hormônio, tem que fazer motilidade do trato gastro-digestório. O que é isso? Movimentar, deixa eu fazer mais devagar porque a câmera não pega. Movimentar tanto o seu estômago quanto o seu intestino para que aquilo vá andando pelo intestino até poder sair como fezes. Então ele tem que se mover e qualquer coisa que o seu corpo até piscar, o seu corpo precisa de energia para isso. Isso é gasto calórico. Então, tudo que você come gera gasto calórico. Mas eu fiz um repost de um artigo que o Marco Fortes postou que prova que alimentos limpos, alimentos naturais, alimentos bons, comida de verdade, gera um gasto calórico maior do que comida com calorias vazias, alimentos lixo, alimentos ruins, ultra processados e processados. Tá? O que eu quero dizer com isso? Se você comer um lanche
hambúrguer de carne do mercado, um pão tipo McDonald's, aquele pão cheio de ó, gente, eu fui padeiro. Um pão de hambúrguer vai gordura, pão de hambúrguer vai muito açúcar, vai a farinha branca além disso, então tem muita coisa dentro do pão. Então você compra um pão, vai pôr um pão desse, um hambúrguer de mercado, uma saladinha para falar que você é fitness, um queijo e um presunto. Presunto errado, queijo errado, hambúrguer errado, pão errado. Só a salada que salva. Essa refeição não vai te gerar um gasto calórico. Não vai gerar um gasto calórico bom. Aliás, vai gerar quase nada de gasto calórico. Agora, se você troca o pão por um arroz integral, a carne por um patinho ou um frango grelhado, um filé de frango grelhado, mantém a salada. E o queijo, se você quiser usar, use um queijo branco. Se você fizesse isso, você ia gerar um gasto calórico muito maior. Agora eu te falo, se a pergunta da Isabela foi se eu deixar de comer, eu não vou acumular gordura? Não, você vai. Por quê? Você poderia estar comendo 6 vezes e gastando caloria enquanto digerir essas 6 refeições. Do que comer 3 vezes mal comidas, come 3 vezes e faz pouco gasto calórico com essas 3 vezes que come. Entende? Suponha que cada vez que você coma, você consiga queimar 100 calorias com isso. Se você fizer 6 refeições, você tem 600 calorias para queimar. Legal. Agora, se você come 3, tendo a mesma caloria, que elas não vão te gerar gasto calórico, você não gera o déficit calórico de 600 calorias. Você simplesmente ingere. Tá vendo como dá a diferença? A longo prazo, 600 calorias, a gente está contando um dia. Se a gente contar o mês todo, 3 vezes 6, 18, dá 1.800, sobe um 0, 18.000 calorias perdidas no mês se você faz uma dieta totalmente limpa com 6 refeições. Tá? Isso se tiver os alimentos certos, ok? Se você faz 3 refeições e são mal feitas, você vai acumular 18.000 calorias porque você deixou de gastá-las. Entenderam? Resumo de tudo. Wilson, é o mesmo WhatsApp, pode chamar lá. Resumo de tudo. Coma alimentos naturais, balanceados para você, porque cada pessoa é um ser, e se você imitar o fulano, não vai dar certo. Porque se você deixar... E outra, coma 6 vezes no dia. Danilo, mas eu faço jejum intermitente. Se você faz jejum intermitente e o jejum está adaptado para você, é outra questão. Tá? É outra coisa. Agora, se você faz jejum intermitente por conta, com essas figurinhas que aparecem na internet, que eu sempre vejo, jejum intermitente, primeira refeição, leite e pão, segunda... Esquece, figurinha de internet não é dieta, tá? Dieta é o que você senta ali com o nutricionista, passa 1h30 conversando com ele apurando dados seus e fica ali quebrando a cabeça, o que eu vou fazer para otimizar o metabolismo desse cara, para poder dar performance no treinamento dele e para eu poder não deixar ele com fome a ponto dele não querer quebrar a dieta e ainda fazer um déficit calórico com os macronutrientes certos para alcançar o que ele precisa dentro de tudo isso que eu falei. Quando ele conseguir juntar tudo isso para sua persona, para sua pessoa, para você, aí sim isso é a sua dieta, tá? Até lá é orientação nutricional. E igual a Cassiane passou por isso esses dias que ela me mostrou, esse tipo de orientação nutricional eu passo para qualquer um que me chamar no direct. Não precisa me pagar não. Quer orientação nutricional? Eu passo. Vocês viram aí que eu fiz com a minha prima. Passei.
Passei, ela só precisava de orientação. Parei e conversei. Eu não nego informação pra ninguém. Mas o que eu acho errado, no caso, é os nutricionistas acharem que isso é todo o trabalho deles. Fala bonito de fisiologia na internet. Eu vejo um monte falando, é loucura, porque isso e isso, e mostra um estudozinho, e mostra outro estudo. Aí eu penso, gente, vocês leem tanto, mas vocês não conseguem pôr em prática nada? Porque tudo que consegue fazer é falar, coma mais salada, coma uma frutinha no meio da tarde, coma arroz, feijão, salada e carne magra. Deixa de comer, chupa bala. É isso? Isso pra mim não é trabalho. Eu não fico contente fazendo um trabalho como esse. Se for pra você falar pra mim, Danilo, meu problema é doce, tô comendo muito doce, o que eu faço pra melhorar isso? Te dou uma dica igual eu tô dando aqui, respondendo numa live, e você não paga nutricionista, pô. Aí tem gente que isso aqui já sai da pergunta, né? Agora é um desabafo, é uma conversa com vocês agora. Tem gente que fala que acha um pouco caro um plano alimentar comigo. Primeiro que não é caro, que é a média, tá? Mas tem gente que não quer pagar. Só que o que acontece? Passa por um médico que promete um emagrecimento e ele passa R$2.000 de remédio. A Cassiane mesmo tá com remédio de sobra. Eu lembro da foto que eu vi no Story. Viu? E aí eles passam muito remédio. Por quê? Porque a indústria farmacêutica trabalha com isso. E a indústria médica trabalha com fármacos. Então, sim, eles têm porcentagem sobre algumas vendas. E representantes passam no consultório deles para que eles façam indicações. Se você nunca viu, converse com uma secretária de médico, ela vai te falar. Mas não é só aí que está o problema, não é só médico. Nutricionistas também que trabalham só com orientação nutricional e se dão por satisfeitos. E quando a pessoa não traz um resultado igual as minhas trazem, elas acham que o problema está na pessoa que não fez a orientação que ela passou ou ou ela... perdi aqui que agora eu li a Cassiane. A pessoa acha que... Peraí que eu perdi tudo agora que eu vi isso aqui. Alguma dica para acelerar o metabolismo meu que é bem lento. Peraí, coloca sobra nisso. Johnny falou isso, coloca sobra aí. É muita sobra. Quando a pessoa, o nutricionista, passa a orientaçãozinha e aí ele não tem o resultado que os meus pacientes têm, o que ele fala? Ele acha que ou o paciente não fez, ou ele acha que eu fico passando anabolizante para todo mundo, para que todo mundo fique forte e sarado. Não, gente. Não. Aliás, geralmente vem gente assim, que eu posso tomar? Eu falo, não toma, velho. Não toma. Eu desencorajo todo mundo a tomar. Eu desencorajo. Por quê? Porque eu quase morri com isso. Então eu não quero ver uma pessoa que passa pela minha mão quase morrer por isso. Entendeu? Então se a pessoa, Danilo, eu nunca usei nada e tal, o que você acha de eu usar? Eu acho que você não deve. Porque se você passar pelo que eu passei, você vai se lamentar amargamente. Então eu desencorajo todo mundo a fazer o uso disso. E ao contrário disso, se as pessoas acabam vendo meus resultados, igual o Carlos. Hoje eu estava percorrendo meu Instagram e acabei vendo uma foto que eu tinha postado do Carlos. O Carlos é um professor. O cara é muito disciplinado, ele é muito regrado, fazia tudo certinho. Eu alterei o que eu tinha que alterar, mantive os horários dele, porque ele já tinha um padrão de rotina. E o cara ganhou 3,5 kg, amor, de massa muscular. 3,5 kg de massa magra e perdeu, acho que 4, alguma coisa assim, né? De gordura. Visualmente, esteticamente, na academia, ninguém acreditava como o Carlos tinha mudado tanto em 2 meses. Ninguém acreditava naquilo.
Isso porque eu sou amigo da ex-dona da academia e quando eu voltei lá na primeira vez, ela falou: hoje o Carlos vem, você não vai acreditar o jeito que ele tá. Ele mudou totalmente, ele tá muito forte. E realmente, ele tava com os braços enormes e tinha perdido toda a barriga. Porque o cara fez. O cara fez o que eu pedi e ele fez militarmente. E aí ele muda com uma frequência muito mais alta. Eu publiquei um workshop de como você faz uma mudança em 90 dias. Publiquei. Tá rodando o meu workshop aí nos impulsionamentos. E sabe qual que foi o primeiro comentário que teve? Ah, então você é um mágico. Você vai dar 3 anos de resultado em 3 meses? Pô, eu falo por mim. Para eu ganhar 3,5 kg, eu tenho genética, 3,5 kg de massa muscular e perder 3,5 kg de gordura igual o Carlos fez, eu não demorei 2 meses igual ele demorou. Eu demorei 3 anos. Sabe por quê? Porque eu fazia o maior erro, a maior burrice que todo mundo faz. Até hoje os nutricionistas fazem isso, tá? Não foi só na minha época não, que eu aprendi isso lá há 6 anos atrás. Não foi só na minha época, até hoje eles fazem isso. Que é, agora nós vamos ganhar peso, porque você vai ganhar massa muscular. Aí passa 6 meses que o cara tá ali enfiando caloria em você, falando que você vai ganhar massa magra com caloria. 6 meses depois você ganha 10 quilos e aí ele fala assim: agora vamos perder peso para você perder a gordura e sobrar a massa muscular. E aí você vem perder peso. Aí você perde a gordura e a massa muscular que você ganhou. Ó, Altair, mano, atleta, sabe o que eu tô falando? Quando você faz superávit calórico para ganhar massa e depois faz déficit calórico para perder gordura. Ai, gente, não sei nem como que eu falo isso, mas é a maior idiotice do mundo. Aumenta a caloria para ganhar massa magra. Eu já vi isso nas figurinhas do Instagram, igual eu tô falando pra vocês. Esses Instagram Insta Fitness, que fica postando coisa, emagreça com não sei o que. Eu vi uma figurinha dessa falando assim: quer ganhar massa? Aí ela postava as coisas, os alimentos, com o dobro, tipo o dobro de alimento. 2 bifes de carne, 2 colheres de arroz, 2 não sei o que, 2 não sei o que. Lá de cá ela falava: quer perder gordura? Um bife de carne, 1 colher de arroz, não sei o que. Era o dobro aqui e 1 aqui. E ela dizia que isso ia ganhar massa e isso ia perder gordura. Pera aí. É os mesmos alimentos, nos mesmos horários, para a mesma pessoa. Superávit ganha massa e déficit perde só gordura? Não, pera aí. Vocês estão programando por computador agora, pelo MyFitnessPal, que seu corpo vai fazer? Eu não estou entendendo eles. Eles estão programando por algum aplicativo o que seu corpo vai fazer com a comida que você dá. Porque se eu como mais, eu ganho só massa. E eu como menos e eu perco só gordura. Não está claro que tem alguma coisa errada? Não está claro? Se eu como mais, eu engordo. Se eu como menos, eu emagreço. Essa é a regra. Mas quando eu engordo, eu ganho massa? Não, você ganha gordura, ganha peso. Quando eu perco gordura? Sim, perde peso, massa também. Então, do mesmo jeito que você comer muito, você ganha massa, mas ganha gordura, quando comer pouco, você perde massa, mas perde gordura. Não tem nexo em comer mais e comer menos. Come na hora que quiser, não come na hora que quiser. Não, agora você pode comer na hora que você quiser, do jeito que você quiser, porque a dieta é instinto, dieta é psicológico. E aí psicólogos entram e fazem dieta. Porra! Aonde a gente vai parar com isso? Se você come mais, você simplesmente engorda. Ganha massa e ganha gordura. Ponto. Se você simplesmente faz um déficit sem olhar para o que está comendo, você vai perder gordura e vai perder massa. Então, off-season e cutting baseado somente em déficit calórico só vai te levar seu peso e baixar seu peso. 6 meses levantando peso, subindo peso. Vamos supor que foi 10 quilos a mais. 6 meses.
Nos outros 6 meses, você vai falar, agora eu vou perder 8 dos 10 quilos. Você vai ter uma mudança de 2 quilos, mas o mesmo corpo. O mesmo corpo. Sabe qual que vai ser a diferença? Imagina um carro. Você vai ter um fusquinha muito grande aqui e um fusquinha muito pequeno aqui. Mas os dois vai ser a porra do fusquinha. Não vai mudar a linha. Você quer ganhar formato, ficar com um corpo bonito, se é a estética que você procura, se você precisa... Lógico, quem vai emagrecer não quer um corpo feio, né? A pessoa não está emagrecendo, lógico que tem a questão de saúde, mas a pessoa, geralmente, que eu falo dos meus pacientes, não emagrece só para ficar fininha. Se você busca isso, você tem que ter massa muscular, pouca gordura, para que sua musculatura apareça sob a camada de gordura fina. Agora, se você tiver muito músculo e uma taxa de gordura muito alta, você só vai ser aqueles gordão que treina. Só isso. É um gordão que treina. Ah, mas eu tô em off. Ok, quando você fizer o cutting, cadê sua massa magra? Só tem gordura. Então, o lombo suíno tá falando que tá de off. Não tá de off. Aliás, está em off-season, né? Fora de temporada, mas eternamente fora de temporada. Exatamente fora de temporada. Subir calorias e descer calorias não adiantam fazer isso. Não vai ganhar massa e não vai perder gordura. Vai ganhar os dois e perder os dois. Sem choro. É isso que acontece. Então não adianta... eu me reeduquei, fiz uma reeducação alimentar. O que você come? Quando dá fome eu como uma frutinha, quando não sei o que eu como não sei o que. Infelizmente, isso aí é uma dieta de esperança. Você não sabe o que vem. Você não está plantando massa magra, então você não sabe o que colhe. Imagina que você achou uma semente na gaveta e jogou na terra, o que nascer, nasceu. É isso, é uma dieta de esperança. Você espera que vá acontecer o que você quer, ganhar massa, sem ganhar gordura. E depois espera que vá perder gordura, sem perder massa. Ai, como o mundo seria lindo se fosse simples assim, né? Como seria lindo se fosse simples assim. Mas não é. E é por isso que quando eu prometo que a pessoa vai realmente ter 3 anos de resultado em 3 meses, é porque eu sei disso. Porque eu sei que dá para a pessoa ganhar 3 quilos de massa magra, perder 3 quilos de gordura em 3 meses. Dá. Se for uma pessoa de um peso normal, que a média é 70 quilos, é isso. Valeu, Johnny, pela companhia aí. Até mais. Basicamente é isso, tá? A pergunta da Isabela é complexa, então levou a muitas coisas, mas espero ter respondido. Vou mais uma vez deixar falado aqui para poder fazer o corte e levar para lá. Vamos lá, vou ler de novo e vou responder de forma simplificada. Se déficit calórico é o que faz emagrecer, então a teoria de ficar sem comer que armazena gordura cai por terra? Não. Quando você fica sem comer, você aumenta sua fome e acaba comendo mais na refeição posterior. Isso é uma compulsão alimentar. E você não tem controle de quanta energia está entrando, quanta caloria está entrando. E dependendo da comida que você escolhe, você não tem controle de quanto está causando de impacto no seu metabolismo aquela comida. Se você come comida natural, seu metabolismo se acelera mais. Se você come uma comida ruim, seu metabolismo não acelera e não tem perda. A longo prazo dá muita diferença. Então, sim, se você deixar de comer, como eu prevejo que isso é uma regra, todos passam por isso. Que se você deixa de comer, você vai causar uma compulsão alimentar e vai fazer más escolhas para a sua dieta, para o seu dia a dia,
você sim vai acumular gordura nesses momentos de comer o que quer. Você tem sim que ter uma programação de 6 refeições no dia, horários contados e comer nos horários que você prevê. Alternar horário, não deu para comer em cima do horário, tá 1 hora para comer, não comia uma, comi 1h30, sem problema. Agora, tá para comer 1 hora, fui comer 3, 4 da tarde, não está certo, tá bom? Tem que comer nos horários ou próximo dos horários e deixar o metabolismo se acelerar com isso e fazer boas escolhas, porque sempre que você vai fazer a próxima refeição, você está sem fome, você está controlado. E aí você faz a escolha que você já estava programado. E assim vai indo. Quer uma prova disso? Um amigo meu, que agora está passando comigo, hoje ele me mandou uma mensagem de texto, que é o 2º mês de dieta dele. E ele tinha perdido 5 no mês anterior. Eu falei, esse mês a gente vai perder mais 5, que o caso dele é esse. E hoje, uma semana depois, ele falou, cara, total baixou 7. Já baixou mais 2, então, desde a semana passada que ele passou para essa. Então, assim, ele está fazendo certinho. Quando você faz certinho e adapta ao seu metabolismo, as coisas fluem. Você não sai da dieta porque você não tem fome para outra refeição e faz só o que está escrito ali. As coisas fluem assim. Se não for assim, as coisas não vão fluir, não vai acontecer o resultado que você busca. Então, deixar de comer, sim, vai te engordar, tá bom? Não coma na hora que você quer, na hora que seu psicológico manda, na hora que te der vontade. Coma na hora que você programou para comer, e aí você não cause e não aumenta ou não piora um quadro de compulsão alimentar, tá bom? Deixa eu responder a última coisa antes de eu sair. A Cassiane tinha perguntado alguma dica para acelerar o metabolismo. O meu é bem lento. É isso. Come 3 horas. Se você ainda sente que seu metabolismo está lento, diminui o volume das refeições e coma de 2 em 2 horas. Quanto mais frequência você tem comendo, mais o seu metabolismo vai se agilizar. Uma prova disso é aquelas magras que as pessoas olham e falam assim, nossa, essa menina é magra de ruim, come o dia inteiro. Sim, a pessoa come o dia inteiro e acaba mantendo o metabolismo dela acelerado. Só que isso é uma bola de neve, porque a pessoa desde cedo já nasceu com o metabolismo acelerado e desde cedo ela já come a todo momento por ter fome. Se essa pessoa é bem educada alimentar, digamos de forma alimentar dentro da casa dela, se ela aprendeu a comer coisas boas, frutas, saladas, coisas magras, sem muita bobeira, essa pessoa vai ter um metabolismo acelerado pro resto da vida. Mesmo ela saindo no final de semana tomando uma cervejinha, mesmo ela comendo um doce ou outro no meio da semana, porque o metabolismo dela está educado para gastar caloria. Então, uma dica que eu tenho é essa. Se 3 em 3 horas não é bom o suficiente, aumenta para 2 em 2 horas. Faz 8 refeições no dia ao invés de 6 e diminui o volume delas. Se fizer isso com consciência e exatamente com a comida que seu corpo precisa, você vai ter muito sucesso aí com sua dieta, ok? Seu metabolismo vai sim se acelerar. Bom, agora eu vou encerrar aqui porque já estou só e não tenho mais perguntas para responder. Então, minha hora de comer. Tchau!